Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 22, nós vamos ler o verso 30. Procura-se homem, é o tema desta manhã, procura-se homem. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Diz o Senhor Deus: procurei entre eles um homem. Então, se você acha que eu escolhi um tema profano, não, eu me baseei na Bíblia. Procura-se homem. Deus procurou entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante dele, ou diante de mim, diz o Senhor, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum homem. Não encontrei nenhum homem. A sociedade ocidental tornou-se anti-homem. Nós temos visto isso. E esta é a tese de uma estudiosa, veja bem, uma psicóloga norte-americana, especializada em psicologia forense e assuntos relacionados à masculinidade. O nome dela é Helen Smith. O tema é abordado em um de seus livros, que foi lançado em 2013, e o título, em tradução livre, porque infelizmente o livro não está em português ainda, o título é Homens em Greve. Por que os homens estão, esse é o título do livro, Homens em Greve, subtítulo, por que os homens estão boicotando ou deixando de casar, boicotando ou deixando de exercer paternidade, boicotando ou deixando de viver o sonho americano. E com o sonho americano, o que a autora quer dizer é o sonho de você trabalhar e conquistar algo para a sua família e ser assim feliz. E por que o assunto é importante? Esse é o tema do livro. Homens em greve porque os homens estão boicotando o casamento, a paternidade e o sonho de trabalhar, conquistar alguma coisa para a sua família. E por que o assunto é importante? Gente, o argumento da doutora Smith é que os homens estão sentindo na pele a reação adversa da cultura anti-homem. Que a cada dia que passa, nem ao menos permite elogio ou algum destaque público à masculinidade. E ela está falando aqui de um contexto que é muito mais latente nos Estados Unidos e que no Brasil parece tem também tomado corpo. Qualquer tipo de elogio ou de destaque feito à masculinidade em rede nacional, em público, é rechaçado, é criticado, é proibido. E, portanto, os homens estão, diz a autora, consciente ou inconscientemente entrando em greve. E os números estão mostrando que menos homens estão cursando faculdade, menos homens estão deixando a força de trabalho, menos homens estão buscando se casar, e menos homens têm decidido ser pai. E ela chama isso tudo de boicote. E Helen Smith diz que a tendência ao boicote dos homens é tão gritante que nos últimos anos vários livros foram escritos sobre esse fenômeno do homem criança, e que de fato existe e tem acontecido. Homens infantilizados, homens que não crescem, homens que não amadurecem, homens que cada vez mais tarde saem da barra da saia da mãe, saem de casa e procuram trabalho, casamento e filhos. Então ela diz que a coisa está tão séria e está tão feia, que dezenas de livros, e se você fizer uma busca na Amazon.com, a livraria virtual, e em inglês especialmente, em português nem tanto, porque o fenômeno ainda está meio
iniciante no nosso país e não demorará para se tornar igual ao que se tem hoje nos Estados Unidos e Europa, os homens têm tirado férias das responsabilidades simplesmente porque entregaram os pontos, diz a autora. E ela argumenta por que eles deveriam, afinal de contas, por que eles deveriam participar de um sistema que está cada vez mais contra o homem, ela vai dizer. Está contra o homem em que sentido? O homem é sempre pintado em termos de metrosexual, ou seja, vaidoso, e eles têm então preferido e achado que esse é o caminho, é ser um homem que pousa para a propaganda das cuecas Calvin Klein, por exemplo. É o estilo de homem ideal hoje em dia. É o modelo de peça íntima, é o homem que sonha em crescer e quer ser um desenvolvedor de jogos de aplicativo. Porque é simplesmente divertido e ele não quer apenas mais pensar na realidade de que homem é quem trabalha, põe a mão na massa e etc. E ela mostra nesse livro, Homens em Greve, os homens não estão desistindo do papel masculino na sociedade simplesmente porque estão presos a esse desenvolvimento interrompido. Ela argumenta, e com muita razão, que os homens estão agindo racionalmente em resposta à falta de incentivos que a sociedade hoje oferece para o homem. O homem é sempre pintado como um brutão, sem educação, estuprador, maldoso. E aí ela argumenta, e ela mostra estatísticas, ela diz, ele está preferindo se recolher e esconder no basement, ou lá no subsolo da casa, porque ele não quer entrar nesse cenário para lutar uma guerra que ele considera já perdida, pelo simples fato dele ter nascido homem. E aí você lê uma outra especialista, eu vou dizer o nome dela, é Susan Faludi, e esse livro dela está assim em português, se chama Domados, como a cultura traiu o homem, Domados, e o argumento dela é que o homem, na verdade, ele precisa entender que o papel masculino hoje não é mais o papel masculino de antigamente, quando ele era o trabalhador e o provedor e o cabeça do lar. E pasme você, essa autora, a Faludi, ela vai dizer nesse livro Domados que a saída para o homem contemporâneo, pasme, é ele dizer não para essa cultura que diz que o homem é o cabeça do lar, o trabalhador, o provedor, o protetor da família, é dizer não para isso, é dizer não para essas imposições dogmáticas, diz ela, social, e também dizer não para o seu impulso masculino, que diz que você tem que ser o provedor, o cabeça, o responsável, o maduro. Dizer não para isso e seguir seus instintos. Essa é a ideia. E ela fala, porque no final das contas, essa Faludi, Susan Faludi, ela diz que a solução para o problema chamado feminismo e machismo é a gente deixar de se ver homens e mulheres, escutem bem, e a gente se enxergar simplesmente como humanos. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Então, antes, gente, o homem era visto como um sujeito ativo. O homem era visto como alguém exercendo as funções de provedor e protetor da família, dos inocentes ou dos interesses sociais. Mas a masculinidade, se é que é, mas a masculinidade festejada pela sociedade de consumo, é uma masculinidade meramente ornamental. São os rostinhos bonitos de selfies para Instagram e mídias sociais. Nós estamos num momento da história onde o ser masculino é rechaçado.
Há razões para isso, porque de fato ao longo da história é verificado que homens abusaram sim de seu poder, como macho. Abusaram sim de seus papéis, de suas responsabilidades. E o contra-ataque veio na forma que agora está tomando uma proporção totalmente descontrolada, onde tudo que significa ser masculino é humilhado em público, é descartado. Então faz o seguinte, não se olhe como homem, não se olhe como mulher, olhe-se como um humano. E aí quando você destrói o masculino e o feminino, para você se ver como homem, você vai, ou humano, melhor dizendo, você vai inferir disso ou acrescentar o conceito que você achar melhor. É um problema sério. E o tema, meu povo, é tão vasto quanto é curto o nosso tempo para essa reflexão. Então, meu objetivo nesta ocasião, no dia do homem batista, é apontar que assim como nos dias do profeta Ezequiel, hoje também nós precisamos de homem. Homem para duas coisas. Homem que possa reconstruir a muralha, como diz Ezequiel. E aqui o argumento em favor da muralha da masculinidade bíblica. E segundo, precisamos de homens que se coloquem na brecha diante do Senhor, ou seja, homens que oram. Homens para levantar a muralha ou reconstruir a identidade bíblica do significado de masculino, porque afinal de contas Deus não criou simplesmente o humano, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. Está lá nos primeiros versículos da Bíblia. Deus não criou apenas o humano híbrido que vai decidir e definir. Não, Deus criou o ser humano e qualifica isso, macho e fêmea, homem e mulher os criou. Então, portanto, nós precisamos sim de homens, e por isso Ezequiel diz, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então, em primeiro lugar, procura-se homem para reconstruir, para recomendar, para reverberar na vida, com palavras, com posturas, a muralha da identidade bíblica masculina, a muralha da masculinidade bíblica, que, segundo John Piper, seria mais ou menos assim. Olha a definição que John Piper dá para o masculino, segundo a Bíblia. Tem um livro dele em português, do Piper, chamado Qual a Diferença? É uma pergunta. Qual é a diferença entre homem e mulher? É um resumo fascinante que todo homem e mulher tinha que ler, porque ele define o masculino, ele define o feminino, e para cada frase da definição ele desenvolve a temática do livro. Então ele define assim o masculino à luz da Bíblia. No coração da masculinidade madura, então ser masculino é caminhar na direção da maturidade, em contraposição ao que se vê de imaturo hoje em dia. No coração da masculinidade madura, há um senso de responsabilidade benevolente para liderar. Um senso de responsabilidade benevolente ou bondosa para liderar. Então o homem é sim o líder do lar, mas ele lidera, por exemplo, com responsabilidade bondosa, madura. Assim é no lar, assim é na igreja. Então, no coração da masculinidade madura, há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger a mulher de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. Porque eu, como homem, eu, Leandro, eu me relaciono como homem marido, homem pai, homem pastor, homem amigo,
homem social, não é assim? Todos nós temos as esferas, as diferentes esferas em que nós agimos ou atuamos. Então, esta é a definição. Procura-se homem assim, homem masculinos, maduros, com um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger a mulher de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. E se você perguntar para as mulheres, você encontrou um desse? Ela vai te dizer, me apresenta que eu nunca vi. Porque de fato falta isso. E falta isso, como eu coloquei para vocês no início. Primeiro porque é mais cômodo para o homem a acomodação. Sempre que você se põe na posição de liderança, todo líder é chumbado. Não tem jeito. Todo líder é criticado, todo líder é avaliado, todo líder recebe palpite, todo líder tem que lidar com dificuldades para resolver problemas. Então é mais cômodo o homem, o macho, não se levantar. E segundo, tem se tornado cada vez mais perigoso apresentar-se como masculino, porque a sociedade tem sim rechaçado, buscando corrigir os erros do homem no passado, a sociedade tem extrapolado, trazendo o feminismo a um patamar indiscutivelmente satânico. Então nós precisamos de homens que tenham coragem de ser homens, mas coragem para ser homens masculinos maduros, com senso de responsabilidade benevolente, para liderar, sustentar, proteger a mulher de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos. Albert Mohler, presidente do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, uma das maiores cabeças pensantes dos batistas hoje no mundo, na CNN, aquela rede internacional de notícias, sempre que quer uma opinião evangélica, no passado eles chamavam Billy Graham, depois passaram a chamar John MacArthur, hoje a voz que fala em nome dos evangélicos, graças a Deus, pelo menos lá fora, é Albert Mohler. E ele tem um pequeno texto onde ele fala do que significa, quais são as marcas do homem, do masculino. Uma espiritualidade madura suficiente para liderar a esposa e filhos. É desse tipo de homem que a gente está falando, maduros espiritualmente para liderar esposa e filhos. Maduros pessoalmente de forma a ser responsáveis como maridos, como pais, homens de responsabilidade. Homens economicamente maduros o bastante para manter uma vida de adulto e saber lidar com dinheiro, que os homens de hoje não sabem lidar com dinheiro. Isso é uma constatação, eles não sabem, eles não conseguem bancar a vida de adulto, não querem compromisso como pai, como marido, maturidade física suficiente para trabalhar e proteger a família. Veja que ele aborda, o Mohler aborda o físico do homem, a economia do homem, a maturidade pessoal do homem, a maturidade espiritual do homem, a maturidade sexual do homem para casar e viver fiel com uma só mulher. O que hoje cada dia tem se tornado mais raro, especialmente com o advento da pornografia. A maturidade moral suficiente para liderar como exemplo de justiça, homens que sejam justos, homens éticos o bastante para tomar decisões responsáveis, homens com uma cosmovisão madura para entender o que realmente é importante na vida nos dias em que vivemos, homens que se relacionam com maturidade para entender que tipo de respeito nós devemos a cada ser humano, independentemente de cor ou sexo,
Homens que sejam maduros bastante, socialmente falando, para contribuir para a construção da sociedade. Homens que tenham o vocabulário maduro bastante para comunicar e articular como homens de respeito e não apenas vulgares, como nós temos visto. Homens com caráter para demonstrar coragem, mesmo quando vivendo sob ataque. E homens biblicamente maduros bastante para liderar na igreja. Então veja que Albert Mohler fala da pessoa do homem, da espiritualidade dele, da economia dele, do físico, da vida sexual, moral, ética, a cosmovisão do homem, o seu relacionamento, a sua vida em sociedade, seu vocabulário, sua conversa, seu caráter, sua maturidade bíblica. Procura-se homem assim, para reconstruir os muros da masculinidade bíblica que já foram detonados há muito tempo. E é impressionante, porque até nas nossas brincadeiras, e eu me incluo nisso, sempre que se fala do homem ou do marido, é menosprezando-o, é denegrindo-o, é diminuindo-o. E isso não é à toa. Nós precisamos redescobrir a masculinidade bíblica e tampar essas brechas. Em segundo lugar, procura-se homem que possa se colocar na brecha diante de Deus, homens de oração. Essa expressão de Ezequiel, colocar-se na brecha diante de Deus, é uma expressão que fala de oração. Ezequiel copiou isso aqui da vida de Moisés. Salmo 106, verso 20. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso, Deus declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se na brecha entre Deus e o povo e suplicou a Deus que afastasse sua ira e não os destruísse. Então o que Ezequiel está dizendo, quando ele extrai isso aqui de Moisés, ele está dizendo, precisamos urgentemente de homens que trabalhem para mudar a realidade, mas que ao mesmo tempo orem para que Deus transforme isso e a terra não seja assim destruída. Homens de oração. Por isso eu apelo de novo, homens, esse ano está fazendo 3 anos do nosso grupo de oração de homens na igreja. E como eu tenho apelado para você vir, para a gente ser sim esses homens que oram. Se você pode, tem disposição, toda sexta, 6:30 da manhã, aqui orando. Quartas-feiras, nossos cultos de oração, homens que lideram a vida de oração em casa. Homens que se colocam na brecha, que identificaram o problema e que trabalham para corrigi-lo pela graça de Deus, por meio da fé. Mas homens que fazem isso não apenas com a própria força masculina, mas que fazem isso com a força que vem de Deus, através da vida de oração. Homens de coragem, homens que oram. Paulo fala disso em 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, homens íntegros com mãos santas. Essa expressão significa mãos santas levantadas, significa homens de integridade, homens livres da ira, homens livres de briguinhas e controvérsias. Procura-se homem que seja masculinamente bíblico e que ore e que interceda diante de Deus. Sejamos esses homens. Trabalhemos para ser esse tipo de homem, numa sociedade cada vez mais hostil à masculinidade. Uma sociedade cada vez mais anti-homem. Que Deus nos abençoe com graça e nos faça ser o homem bíblico que Deus deseja para cada um de nós. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, produza em nós esse tipo de homem. Produza entre nós esse tipo de masculinidade. Homens que se importam. Homens
que entendem que no coração da masculinidade madura tem um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger a mulher de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos. Ajuda-nos assim, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.